Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da revista do aluno Adultos CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste segundo trimestre de 2024, estudando sobre o tema A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A nossa quarta lição, deste 28 de abril, tem como assunto Como se conduzir na caminhada. O texto áureo está em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática nos diz que a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração para os seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Espalhe a boa semente aos corações. Na introdução do comentário, lemos que na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O primeiro tópico nos fala sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro item, Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? Sim, há uma resposta afirmativa para isso. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base de comparação consagrada como um modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em outras palavras, eu dei o exemplo a vocês, eu não apenas falei, eu mostrei, eu fiz, para que assim como eu fiz, vocês também façam. Ora, esse texto expressa que ele, Jesus, é o nosso modelo de conduta, é o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas olhar em que sentido? Olhar no sentido de apenas admirar como ele era majestoso, como ele é santo, como ele é perfeito? Não, não é apenas nesse sentido. É no sentido também de olhar para ele como o modelo que nós temos que adequar a nós mesmos. A palavra aqui, olhar para Jesus, dá a entender de um modelo que é colocado para que um pintor, um artista, um escultor faça a sua obra-prima, copiando aquele modelo o mais fiel possível. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos olhar para Jesus, ver como ele é e procurar sermos assim também. O segundo item nos fala de fazer a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Jesus, ele foi o obediente perfeito.
Vamos pensar um pouco. Deus quer que suas criaturas o obedeçam. Mas como as suas criaturas irão saber a maneira de obedecer a Deus? Então, para dar o exemplo para homens e anjos, Deus obedece a si mesmo. O Filho obedece o Pai de maneira perfeita, para que todos, ao olharem o Filho, possam dizer: é assim que Deus quer que nós obedeçamos. Por isso, ao contrário do que alguém possa imaginar, Jesus não obedece ao Pai por ele ser uma espécie de Deus menor, uma criatura menor. Ele é Deus assim como o Pai, tanto quanto o Pai. Porém, ele se submete, ele se sujeita ao Pai para mostrar para todos: é assim que Deus quer que vocês o obedeçam. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai, na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Ou seja, trate os outros como você quer ser tratado. O terceiro item nos fala de uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual, como atletas numa corrida. Por isso, devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus nós temos esse modelo, esse padrão, na sua forma mais excelente de todas. Jesus foi resiliente, ou seja, obediente na sua forma mais perfeita. Ele foi equilibrado e ilustre até o fim, até a morte. De modo que o apóstolo Paulo descreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando para todos os crentes: sejam como Jesus foi. Segundo tópico: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Primeiro, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Até o versículo 14, a caminhada do cristão em amor. Do 15 ao 17, uma caminhada sábia. Do 18 ao 33, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos nesta segunda parte, uma caminhada sábia. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência significa compreensão, discernimento. É uma palavra que aparece muito no livro de Provérbios. No capítulo 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, a palavra traz a ideia de ensino, instrução, capacidade para ensinar. Portanto, o cristianismo ele não é simplesmente emoção. Ele não é simplesmente um êxtase religioso. O cristianismo vai muito além disso. Ele é aprendizado, ele é ensino-aprendizado. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Segundo item do segundo tópico nos fala: não andeis como nécios. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Essa palavra nécios vem do grego asophos. Traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Sophos quer dizer sábio. Esse A na frente do sophos quer dizer não, não sábio. Então o que é o nécio? É alguém que não é sábio.
O nécio é o contrário do sábio. É alguém sem o bom senso, sem conhecimento. Ele nos exorta a andarmos como sábios, ou seja, diligentes, cuidadosos, cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais, ou seja, andem com prudência. Seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. No terceiro item do segundo tópico nos fala: andeis como sábios. Aqui, a palavra usada por Paulo é o grego sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual e vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Então, aqui não está se falando de conhecimento secular, coisas que podemos aprender nos bancos da escola, ou mesmo nas faculdades de teologia. Não estamos aqui de maneira alguma desmerecendo o valor do estudo secular ou teológico formal. Não nos entendam incorretamente. Estamos dizendo que esse estudo é importante, deve ser buscado pelos crentes, porém, isso ainda não é sabedoria. Há pessoas que têm muito conhecimento secular, teológico, porém, elas não têm sabedoria. Também não vá pensar que todos os que têm conhecimento secular e teológico não têm sabedoria. Nada disso. Há pessoas que têm os dois. Têm o conhecimento secular e teológico e têm sabedoria. Outros têm apenas a sabedoria. Bom seria se tivessem também um conhecimento secular e teológico. Portanto, é dentro desse prisma que devemos ver o valor do conhecimento para a vida do crente. Terceiro tópico: vencendo os dias maus. O primeiro item: remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir, como tradução deste grego bem complexo, exagorazo. Tem dois sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, e segundo, comprar para uso próprio. Então, remir tem primeiro esse sentido de resgatar e o segundo de comprar para uso próprio. Como aplicamos isso aos dias? Ele fala remindo o tempo. Como podemos redimir o tempo, resgatar o tempo, comprar esse tempo para nós? Podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Algo parecido com o que nós vemos aqui na questão da bolsa de valores. Sim, nós observamos as pessoas aguardando o momento certo para comprar e vender. Remindo o tempo. Com isso, o apóstolo Paulo se refere ao cristão, que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo. O segundo item fala sobre remir o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento.
O terceiro item nos fala que os dias são maus. O que significa isto? Revela essa frase que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, melhor dizendo, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com o fato de, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar, congregar, usar o nosso tempo com algo que seja proveitoso para o nosso crescimento espiritual, não desperdiçar nossos tempos em frivolidades ou vaidades. Chegamos à conclusão da nossa leitura. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixar-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Nos traz aquele senso de urgência, aquele senso de que precisamos aproveitar o tempo, pois ele está passando rapidamente e nunca mais voltará. Chegamos então ao final deste resumo e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.